Oi, gente, Roberto Ribeiro aqui. No dia 1º de outubro de 2021, a Netflix colocou no catálogo o filme O Culpado, um suspense dramático muito eficiente, que é a refilmagem de um filme dinamarquês de 2018, que eu não sabia, mas tem no catálogo da Amazon Prime. Aí eu decidi dar uma checada. No dia seguinte eu vi e falei assim, vou fazer um vídeo dizendo das semelhanças e diferenças entre as duas obras e vou dizer qual que eu gostei mais. Não se trata de dizer que um é melhor que o outro, tá? Porque são duas culturas diferentes, duas tradições cinematográficas diferentes, duas escolas de atuação distintas, orçamento diferente, e inclusive modos diferentes de pensar no público, tá? Então, o que eu vou falar no fim é apenas gosto pessoal meu, certo? É claro que eu imagino que quem esteja vendo esse vídeo deve ter visto pelo menos uma das obras, porque assim, spoilers voarão para tudo quanto é lado, né? Se eu for falar das diferenças e semelhanças, eu vou ter que contar o filme, tá? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. A história é idêntica, inclusive as ligações telefônicas, que não têm a ver com o caso central, são exatamente iguais. Aquela hora que o cara liga que foi assaltado por uma prostituta no carro, a outra da moça de bicicleta que machucou o joelho, tá tudo ali. E a história central, então, obviamente, é a mesma. É o policial que cometera um assassinato e que foi rebaixado para a função de atendimento emergencial pelo telefone. Só que ele queria, porque queria voltar para as ruas e, junto com alguns colegas, eles estavam forjando um depoimento para livrá-lo, né, dessa culpa, tá? E aí ele recebe uma ligação de uma moça que ele supõe que esteja raptada pelo ex-marido, porque ele vê a ficha policial do ex-marido dela e ele já tem uma condenação. Então ele já faz na cabeça dele toda uma história. Ele raptou a esposa e então ele começa a tentar mover céus e terras, né, para salvar essa moça. Só que aí a gente descobre que a moça, na verdade, tem problema mental, matou o filhinho e o marido, na verdade, estava querendo levá-la para o sanatório, né? Então, esse policial, quando ele percebe que novamente ele cometeu um erro de julgamento, e mais, né? Quando ele percebe que ele matou alguém porque ele podia, ele fala isso nas duas versões, e estava querendo se safar da culpa, né, através de forjar lá o depoimento, ou os depoimentos. Essa moça matou porque ela é insana, e em 2 ou 3 momentos de sanidade, ela não foge da culpa. Ela diz, não, fala, eu matei o meu filho, né? Não pode mentir. Então, quando ele se defronta com essa mulher que não quer fugir da culpa, que não quer fugir não quer mentir, então ele muda, né, o comportamento dele e vai provavelmente não, na versão norte-americana é explícito, na dinamarquesa também fica menos claro, mas ele fala, né? Ele vai falar a verdade, tá? Então, essa parte, a história é bem igual. O que tem de diferente? Bom, lembra que na versão norte-americana, Los Angeles está pegando fogo, né? Tá um caos. E isso a gente vê o tempo todo nos telões que ficam no 911, onde ele trabalha. Ou seja, a cidade está um caos, está em chamas, e ele também por dentro está um caos, e ele também tem um temperamento afogueado, né? Ele explode por qualquer motivo. Vários momentos do filme norte-americano, o cara grita, quebra coisas, dá patadas e tal. Na versão dinamarquesa, Copenhague está Copenhague como sempre. Nada está acontecendo no mundo que reflita a personalidade dele.
policial, tá? As coisas estão como elas sempre foram, o mundo não se importa né, com o que está passando dentro dele, tá? E, claro, aí por uma questão de orçamento, o cenário dinamarquês é muito menos entulhado de imagens e de símbolos do que o norte-americano. É simplesmente uma sala com algumas pessoas em frente ao computador e depois tem uma outra saleta bem mais escura, na qual ele se retira num determinado momento lá no filme. Né? Como eu falei, as coisas acontecem muito igual nos dois filmes, só que o tom é diferente. Né? O tom do filme dinamarquês é uns 2 ou 3 tons abaixo. Tá? É tudo muito mais despojado. O filme dinamarquês tem muito mais silêncios, tem muito mais pausas contemplativas, certo? E mesmo na resolução e na apresentação do temperamento dessa personagem, o filme dinamarquês, por exemplo, não tem aquela ligação telefônica que o policial faz para a esposa dele, porque ele é meio stalker com a ex-esposa dele. Né? Na versão dinamarquesa, a gente sabe que ele está separado da esposa, porque o ator literalmente sussurra isso ao final de uma ligação telefônica. Ela foi embora de casa. Ele fala bem baixinho, né? Ao passo que no norte-americano tem toda aquela ligação e tal. E mesmo a entrega dele, né, para a justiça, de falar a verdade, no norte-americano isso é super explícito. Inclusive, depois no final, na versão norte-americana, até aparece nos telões, né, que estavam projetando o fogo de Los Angeles, tem lá o policial tal, se declarou culpado, não sei o quê. No filme dinamarquês, em uma conversa telefônica que ele tem com um dos colegas, ele fala, olha, se você quiser dizer a verdade lá, pode dizer. Aí o cara fala, não, mas eu já tinha combinado, não sei o quê. E há um silêncio. E ao final da versão dinamarquesa, a gente vê o cara, policial, pegando o telefone, provavelmente para ligar para a repórter. Mas na versão dinamarquesa, a repórter liga para ele uma vez só. Tá? Não fica ligando. Na versão norte-americana, umas 2, 3. Ou seja, a versão norte-americana é muito mais explícita de explicar, né, para o público o destino, todo o fechamento da história. No caso da interpretação, o ator norte-americano está ótimo e o dinamarquês também está ótimo. O que acontece de diferente como o filme dinamarquês está com uns 2, 3 tons abaixo, e eu falei que tem bastante silêncios contemplativos, é muito mais quieta a interpretação do ator dinamarquês. Tá? E aí, quando ele explode, ele tem uma hora que ele quebra computador, que ele faz tudo, acaba sendo quase que mais fogaréu, né, do que a versão norte-americana, porque na versão norte-americana, a cada, sei lá, 10, 15 minutos, o cara grita, o cara faz alguma coisa. Na versão dinamarquesa, isso acontece bem menos. Tá? Então, essas são basicamente as semelhanças, né? Existe uma grande semelhança, mas são detalhes no tom, detalhes em como explicitar as coisas que fazem a diferença desses dois filmes, tá? No cenário e tal. E qual eu preferi? Bom, a dinamarquesa. Né? Quando eu fiz a resenha do norte-americano, eu lembro que eu disse que eu achei bacana, muito bom, muito bem feito, mas poderia ser um especial de 1 hora, alguma coisa assim. Aí quando eu vi a dinamarquesa, eu descobri por quê. Eu me senti tão saturado do tom mais elevado que eu não consegui experimentar uma coisa que com a versão dinamarquesa eu consegui, que foi uma coisa meio de ficar meio hipnotizado, meio sem conseguir tirar o olho da tela durante todo o tempo, e de quando os créditos finais estavam subindo, eu tenho uma sensação muito mais melancólica do que com a versão norte-americana,
que era muito mais barulhenta, iluminada e cheia de símbolos e signos para cá, para lá. A versão dinamarquesa é uma questão de temperamento meu, por isso que eu falei, melhor ou pior. Não, eu gostei mais da dinamarquesa, porque acho que aqueles silêncios me deixavam um tempo para pensar algumas coisas. Eu senti o drama muito mais fortemente com essa versão mais quieta. Aí que eu senti mais a tristeza daquela mulher, a tristeza da situação. Na versão norte-americana, foi tudo assim. Tanto é que teve uma hora na versão norte-americana que eu fiquei quase que só ouvindo. Né? Eu entendo inglês muito bem, então não precisava ler legenda, eu não vejo filme em português, muito raramente, né? E eu virei assim, fiquei como se fosse um podcast, tá? Na versão dinamarquesa, que eu vi com legenda, eu queria ver o trabalho do ator, acho que não tem versão em português na Amazon, eu fiquei 1h20, 1h e tanto, talvez ela seja um pouquinho mais curta, uns 5 minutinhos, não sei, mas eu fiquei o tempo todo assim, e eu tinha aqueles momentos de respiro, com aqueles silêncios, né? É questão de temperamento mesmo. Se eu tiver que ver de novo esse filme, eu verei a versão de